Olá pessoal, muito bom dia! No vídeo de hoje eu queria começar uma nova sessão aqui no canal da Astróloga que eu vou chamar de Dicionário de Símbolos. Já faz muito tempo que a gente fala de astrologia e de outros assuntos aqui no canal e, na verdade, como o céu tá sempre, parece que todo dia a casa tá caindo, a gente tá sempre na urgência, na emergência das coisas. E já fazia um tempo que eu queria falar de algumas coisas um pouco mais profundas. A palavra que inicia essa brincadeira, né, dessa nova sessão é orgia. Portanto, que tal a gente falar de orgia e os seus significados mais profundos a partir de agora? Bom, sejam todos muito bem-vindos. Para quem acabou de chegar, me chamo Aline Macari, eu sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para você receber as notificações, além de acompanhar todas as produções de conteúdo da Astróloga noutros canais, noutras redes sociais e também no site oficial www.astrologa.com.br. Bom, pessoal, já fazia muito tempo que eu queria entrar nessa parte específica de símbolos. Como astróloga, de segunda a quinta-feira eu trago os movimentos planetários mais importantes do céu daquele dia, do céu da semana e do céu daquela temporada que eu acho que vai ter uma incidência, incide profundamente sobre as nossas vidas, né? Geralmente eu trago também mitologia, muito mais mitologia greco-romana e ainda mais associada aos mitos que fazem parte do escopo da astrologia, portanto os deuses olímpicos, né? E de que maneira e quais são os seus comportamentos, né? Quais são as suas cargas simbólicas para a gente entender como é que isso pode se manifesta na vida da gente em termos de comportamento. Outra coisa que eu trago muitíssimo aqui no canal, obviamente, afinal de contas sou analista junguiana, são perspectivas, conceitos da teoria de Carl Gustav Jung, que foi um divisor de águas, um grande teórico, um grande pensador que dividiu a história, né, num antes e depois de Jung. E Jung foi um cara que estudou astrologia e mitologia em profundidade, né? Então, sempre que eu posso, eu trago um pouco mais dos conceitos junguianos, porque eu e ele curtimos muito a astrologia e se a gente, ou melhor, e nós dois, né, eu e esse grande amigo chamado Jung, a gente tem uma visão muito próxima da astrologia dentro de uma perspectiva psicológica. Então, eu trabalho com a astrologia dentro de um viés psicológico. Para além disso, eu sou jornalista, fui repórter durante 20 anos e sempre, desde aquela época, eu percebia, né, similaridades, potências similares entre as notícias do céu e da Terra. Então eu via as efemérides, que eram os posicionamentos planetários, e via as notícias acontecendo aqui embaixo e dizia, puxa vida, mas eu vejo uma clara conexão entre o céu e a Terra, né? Assim na Terra como no céu, entre macrocosmo e microcosmo. Como essa é uma relação que se estabelece, na verdade, uma das relações que praticamente justifica a astrologia, né? Essa relação de correspondência, como diziam os antigos, né, entre céu e a terra. Eu acho muito legal trazer notícia, que é para a gente entender como é que a vida se manifesta em outros acontecimentos ao nosso redor. E se de repente aconteceu na Índia, aconteceu na China, aconteceu em Roraima, tudo isso tem uma carga simbólica e arquetípica que atravessa os acontecimentos e também atravessa as nossas vidas. Então já trago isso tudo para a gente todos os dias. Entretanto, já fazia um bom tempo, e na verdade eu sempre estou querendo trazer novidade para o canal, mas eu queria trazer essa história dos símbolos quase como um dicionário dos símbolos comentado, porque eu acho que a gente está vivendo um tempo pós-moderno de grande esvaziamento de alguns conceitos antigos, e principalmente aqui no canal, como a gente lida com conceitos da antiguidade, eles tinham um significado outro lá atrás. Acho muito importante a gente resgatar esse significado, trazê-lo para o nosso tempo, estabelecer um diálogo entre o tempo que se foi e o tempo que a gente está vivendo. São assuntos que permeiam a nossa vida desde os tempos sem princípio, e se a gente não forma repertório e não tem boa formação, a gente fica à mercê de pessoas, de situações, de épocas, de tempos, de condições, de ideologias, de preconceitos que vão fazer com que a gente entenda conceitos antigos que sempre foram de uma maneira muito deturpada. Então a gente precisa estar mais atento, mais alerta, ter boa formação, né, para que a gente
com a nossa própria consciência, a gente conseguir entender o que significam determinadas expressões, elementos e conceitos para a gente seguir com a nossa própria cabecinha, pensando a nossa própria vida, à nossa maneira. Eu acho que entrar na perspectiva simbólica é algo que faz com que a gente se reconecte com alguma coisa de inconsciente coletivo, dentro de sua sabedoria mais profunda e também arcaica. É isso que une a todos nós. Para quem quiser entender um pouco mais sobre inconsciente coletivo, deixo o vídeo para vocês, né? E a partir do momento em que a gente entende um pouco mais sobre esses elementos que povoam essa sabedoria arcaica do inconsciente coletivo, a gente também tem mais elementos e mais repertório para entender o inconsciente social, o inconsciente do nosso continente, do nosso país, da nossa família, da nossa igreja, do nosso centro de estudos, o inconsciente que permeia entre nós, entre grupos menores, e o nosso próprio inconsciente pessoal. Então eu espero que vocês curtam, queria muito que vocês depois deixassem seus comentários, porque eu quero saber se essa vai ser uma iniciativa que possa ser rica para todos nós. Eu realmente espero que sim, a ideia é essa, é trazer riqueza para o nosso debate, ok? Bom, vamos começar? Hoje eu começo pela palavra e pelo conceito de orgia. Puxa, Aline, mas por que você começa justamente por aí? Simples, abri o livro de maneira absolutamente aleatória e deixei a sincronicidade me guiar. Caiu em cima de orgia, é sobre isso que a gente começa no vídeo de hoje. Bom, vamos lá. Orgia, o que significa orgia? Orgia também está relacionado a orgíaco ou a orgasmo. As festas orgíacas, as bacanais ou até as meras tendências, as orgias vulgares, são, por um lado, a manifestação regressiva e um retorno ao caos com devassidão na embriaguez, a cantoria, a luxúria, a excentricidade. Os travestis, entre parênteses, os monstros do carnaval, essa é a palavra que o autor está usando, a perda de todo o controle racional e, por outro lado, uma espécie de renovação de recursos, de orgulho das forças elementares da vida, depois da deterioração, da insipidez do cotidiano, do civilizado e da urbanidade. É o famoso pé na jaca. É como se a gente precisasse entrar em contato com um determinado movimento caótico, de profundo caos, para a gente acionar de novo algum mecanismo interno dentro da gente. Eu tenho alguns termos que são usados nesse texto, depois eu apresento o livro para vocês, que são uma opção do autor, não minha. Quando ele coloca aqui travestis como monstros do carnaval, não são os travestis que hoje nós conhecemos, são aqueles que se travestiam nos tempos do carnaval e, portanto, participavam de orgias. Seguindo, assim, como já se observou diversas vezes, orgias norteavam festas das sementeiras, das colheitas e das vindimas, as grandes festas rituais que acompanhavam os processos naturais, enfim, da natureza, de colheita, da agricultura, né? Como as festas da uva, a festa do milho, a festa do morango, tá? Simbolizavam um desejo violento de mudança, mas inspiradas por uma vontade de escapar da banalidade, acabam por lançar os homens numa banalidade ainda mais profunda e da vida instintiva. Então, de novo, esse desejo de grande violência, de extravasar, pode acabar arremessando o homem num sentido não mais profundo, que é o que profundamente ele deseja, mas pode arremessá-lo numa profunda banalidade e falta de sentido. Apenas, vejam bem, apenas as orgias místicas, a embriaguez mística, como soma védico, a dança sufista, as privações do asceta ou o êxtase do santo, sejam quais forem as diferenças, orientam em princípio para um caminho que não o da banalidade e conduzem à direção de uma sublimação do desejo, de uma existência renovada. Então o que o autor está dizendo para a gente? Se você participa de uma situação como essa, digamos, de uma maneira banal,
sem um apelo profundamente significativo ou ritualístico, aquilo pode se tornar simplesmente uma situação caótica, um lançar de energias, né, um extravasar-se de alguma maneira, mas que o sentido mais profundo, mais conectado e mais transcendente tem a ver com situações ritualísticas, com o que ele chama de orgia mística. Ele fala da dança dos sufistas. Eu não sei se vocês conhecem, talvez alguns conheçam, a dança sufi, dos derviches dançantes, que é muito conhecido hoje em dia na Turquia, mas que fez parte de uma região enorme ali do Oriente Médio, onde os derviches dançam e rodopiam ao redor do próprio eixo, com uma mão voltada para cima, outra mão voltada para baixo. É uma troca profunda e linda entre macrocosmo e microcosmo. E nessa deles rodopiarem ao redor do próprio eixo e ao redor do próprio eixo rodopiam num círculo ainda maior, eles imitam os movimentos dos planetas de rotação e de translação. E numa situação de êxtase, eles se encontram com o divino, com a divindade, com eles mesmos, numa orgia mística. Eis o significado que está totalmente atrelado a sentidos mais profundos e a uma participação ritualística. O ritual é fundamental para que tudo isso tenha um profundo sentido, tá? Continuando. As orgias aparecem como simulacro da vida divina, sem limites e sem leis, que transportam seus atores a um estado acima de si mesmos, até mesmo a um nível igual ao dos deuses. A gente faz ou não faz isso para se aproximar do divino? Dissipação de energias que imita força criadora. Quando o simulacro acaba, quando a encenação acaba, exaure-se no precário, no efêmero, no sentimento extremamente aguçado do limite e da ilusão. Então, quando a gente não tem essa encenação ritual, isso tudo se esvazia. E aí a gente pode cair justamente no que o autor está dizendo, algo limitado e ilusório. Termina, portanto, em degradação. Ao invés de uma criação, é uma destruição. Mas também pode provocar um novo impulso de vida, uma nova orientação das energias na direção do Deus exaltado, superação de si mesmo para atingir as alturas. Essa transposição pressupõe um profundo sentimento de humildade. É preciso ser humilde, no final das contas, para participar desse processo dentro desse significado. Neste caso, em lugar de imitar Deus ou um Deus, o simulacro pede o seu auxílio. Vou repetir, tá? Neste caso, em lugar de imitar um Deus, né? Que às vezes usavam-se máscaras, pinturas corporais e tudo mais, o simulacro pede o seu auxílio. O que é um simulacro? A encenação, o ritual. O rito é que canaliza todas essas potências, essas energias, para que, a partir da sua evocação, a gente entre nesse contato mais profundo. A tentativa de se identificar com ele, portanto, com o ritual, o simulacro, mesmo que seja apenas por um momento, transforma-se no humilde conhecimento da diferença que existe entre ambas as situações. Bom, algumas pessoas vão me fazer uma série de perguntas e eu, imaginando sobre determinadas perguntas, já fiz aqui algumas anotações no texto. A primeira delas é: Aline, o que você acha das orgias? Como eu já disse, existe uma diferença bastante gritante entre uma orgia cotidiana e uma orgia ritual. São situações completamente diferentes, com sentidos, com propósitos, com valores, com intenções muito diferentes. E sobre essas orgias, os bacanais, as putarias do dia a dia, o que você acha disso? Você recomenda? Olha, quem sou eu para dizer que não? Há algumas pessoas que precisam expurgar uma série de coisas, viver novos momentos, conhecer a si mesmas, desbravar novos horizontes corpóreos, físicos, sexuais e talvez o encontro com outras pessoas numa experiência como essa seja uma possibilidade, desde que seja feito com pessoas adultas, maduras, conscientes,
cientes do que estão fazendo e que tenham oferecido permissão para que isso aconteça. Tá bom? Outro ponto importante é o seguinte, fala-se das orgias, mas é importante lembrar que na antiguidade, nossa, que bonito, antigamente as coisas tinham um significado tão profundo, tão verdadeiro. Sim, mas também na antiguidade, grande parte dessa encenação também se esvaziou. Tanto é que o grande Império Romano se esvazia por conta do empobrecimento de situações como essa, de rituais como esse. Então, é sabido que as grandes orgias do Império Romano foram se esvaziando, foram ficando tão banais, os bacanais foram ficando tão banais, que isso foi se perdendo e a sociedade foi se degradando. É importante, de novo, salientar o trecho do texto que fala de destruição. Vocês vejam que tudo na vida pode nos levar a experiências de luz ou de sombra. Pode ser uma experiência de grande revelação, né, de grande libertação, ou pode ser uma experiência sombria de destruição. Aí é do sujeito, é da experiência, é da condição, é do momento, ok? Um terceiro ponto que eu trago é o seguinte, que tenhamos bastante consciência na hora da gente lidar com esse assunto, porque, de novo, na pós-modernidade ele está muito esvaziado, e a gente conversar sobre isso de uma maneira fútil, esvaziada, irresponsável, nos leva a lugar algum. A arte que ilustra o texto de hoje é uma arte que eu achei muito bacana, que se chama Orgia Romana. Ela é de um pintor russo, de um nome difícil, deixa eu ver se eu consigo traduzir. Vasily Alexandrovich Kodarbinsky. Ele é dos anos... nascido em 1863, falecido em 1921. Grande parte desse conteúdo está neste livro, tá bom? Dicionário de Símbolos, de Jean Chevalier e Alain Cherbrun, editora José Olímpio, embora a gente vá trabalhar com vários outros dicionários de símbolos para a gente mergulhar nessa história bacana que é entender de maneira mais profunda os significados dos símbolos. Queria saber se vocês curtiram, se fez sentido para vocês, se isso abre as suas cabeças para a gente começar a pensar esse símbolo e tantos outros que a gente pode falar, né, de outras maneiras. Por favor, deixem seus comentários aqui embaixo no nosso espaço de terapia coletiva, porque o feedback de vocês, como telespects, é super importante para mim, é super importante para a gente entender que a gente está produzindo um conteúdo que é bacana, diferenciado e construtivo para todos nós. Um beijo carinhoso, amanhã tem mais, que o céu nos guie, que o amor nos transforme.